Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme combinado, hoje é o dia em que nós faríamos a correção do capítulo 11, quando a gente fala sobre o Rubem Fonseca, esse importantíssimo escritor brasileiro, altamente premiado, né? Ficou muito conhecido com suas obras, especialmente com o livro Agosto, que é o livro no qual ele retrata o suicídio de Getúlio Vargas, né? Rubem Fonseca é um cronista, um prosador muito importante para a literatura brasileira. Para nós, aqui da região, para nós mineiros, ele tem uma importância um pouco maior pelo fato de ele levar para a literatura o nome de uma cidade tão comum do nosso dia a dia, que é Juiz de Fora, visto que ele, o Rubem Fonseca, nasceu ali, em Juiz de Fora. Bom, a gente sabe que ele trabalhou como policial no Rio de Janeiro. Ele é um escritor extremamente moderno, então ele tinha essa via, como via artística, falar, retratar o que estava acontecendo ao redor do contexto social da época, né? Por assim dizer. Bom, e ele gostava muito de contar a verdade, então ele tinha uma veia muito realista. Era como se ele, por meio da história, por meio da ficção, ele contasse a história da vida real, ok? Então, aqui tem, uma leitura da obra do Rubem Fonseca. Essa leitura foi uma tese de mestrado da aluna Fernanda Cardoso, mestrado na Unicamp, onde ela fala um pouco sobre Rubem Alves. Rubem Fonseca. Rubem Alves é um outro escritor pelo qual eu sou extremamente apaixonada. Espero que vocês tenham feito a leitura, uma leitura muito grandiosa, muito legal. Eu só não vou ler com vocês porque senão toma muito tempo da nossa aula, tá bom? Bom, acabou meu bombinho. O exercício começa com a número 1 dizendo assim: leia o texto abaixo para responder a questão. E o texto abaixo diz: Passeio noturno 1, Rubem Fonseca. Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis. Relatórios, estudos, pesquisas, propostas, contratos. Minha mulher jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa de cabeceira. Disse sem tirar os olhos das cartas: Você está com ar cansado. Os sons da casa. Minha filha no quarto dela treinando impostação de voz, a música quadrifônica do quarto do meu filho. Você não vai largar essa mala? Perguntou minha mulher. Tira essa roupa, bebe um esquinho, você precisa aprender a relaxar. Fui para a biblioteca, o lugar da casa, onde gostava de ficar isolado e, como sempre, não fiz nada. Abri o volume de pesquisa sobre a mesa, não vi as letras e números, eu esperava apenas. Você não para de trabalhar. Aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa. Entrou a minha mulher na sala com um copo na mão. Já posso mandar servir o jantar? A copeira servia a francesa. Meus filhos tinham crescido. Eu e minha mulher estávamos gordos. É aquele vinho que você gosta. Ela estalou a língua com prazer. Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho. Minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada pediu. Nós tínhamos conta bancária conjunta. Vamos dar uma volta de carro? Convidei. Eu sabia que ela não ia. Era hora da novela. Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites. Também, aquele carro custou uma fortuna, tem que ser usado. Eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais, minha mulher respondeu, impedindo que eu tirasse o meu. Tirei os carros dos dois, botei na rua. Tirei o meu, botei na rua, coloquei os dois carros novamente na garagem. Fechei a porta. Essas manobras todas me deixaram levemente irritado. Mas, ao ver os para-choques salientes do meu carro, o reforço especial duplo de aço cromado, senti o coração bater apressado de euforia. Enfiei a chave na ignição. Era um motor poderoso que gerava sua força em silêncio. Escondi no capô aerodinâmico. Saí, como sempre, sem saber para onde ir. Tinha que ser na rua deserta, nessa cidade que tem mais gente do que moscas. Na Avenida Brasil, ali não podia ser. Muito movimento. Cheguei numa rua mal iluminada, cheia de árvores escuras. O lugar ideal. Homem ou mulher? Realmente não fazia grande diferença.
mas não aparecia ninguém em condições. Comecei a ficar tenso. E isso sempre acontecia. Eu até gostava, o alívio era maior. Então vi a mulher, podia ser ela, ainda que mulher fosse menos emocionante, por ser mais fácil. Ela caminhava apressadamente, carregando um embrulho de papel ordinário, coisas de padaria ou de quitanda. Estava de saia e blusa, andava depressa. Havia árvores na calçada de 20 em 20 metros. O interessante problema a exigir uma grande dose de perícia. Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som da borracha dos pneus batendo no meio-fio. Peguei a mulher acima dos joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda. Um golpe perfeito. Ouvi o barulho do impacto partindo os dois ossões. Dei uma guinada rápida para a esquerda, passei como um foguete rente a uma das árvores e deslizei com os pneus cantando de volta para o asfalto. Motor bom, o meu, ia de 0 a 100 km em 90 segundos. Ainda deu para ver que o corpo todo desengonçado da mulher havia ido parar, colorido de sangue, em cima de um muro, desses baixinhos de casa de subúrbio. Examinei o carro na garagem. Corri orgulhosamente a mão de leve pelos paralamas, os para-choques sem marca. Poucas pessoas no mundo inteiro igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas. A família estava vendo televisão. Deu a sua voltinha, agora está mais calmo? Perguntou minha mulher deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir. Boa noite para todos, respondi. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. Pesado o rolê, né, gente? Com base no texto acima, assinale a alternativa correta. Bom, esse é um conto de Rubem Fonseca e chama Passeio Noturno 1. Bom, quais das alternativas aqui melhor corresponde em relação às características literárias de Rubem Fonseca? Bom, o conto que melhor corresponde a essas características é a opção da letra C, quando diz assim, ó, o conto Passeio Noturno 1 de Rubem Fonseca retrata a alienação, o isolamento e a fragmentação do homem pós-moderno na célula básica da formação da família. Então, ele é um homem completamente alienado daquela célula que a gente chama de família. Ele não participa do dia a dia, do cotidiano de ninguém, nem dos filhos, nem da esposa, de ninguém. Ele é um robô dentro daquela casa, não troca-se afetos. E essa alienação, ela fica mais evidente ainda quando ele sai para passear, atropela uma pessoa e nem sequer presta socorro para ela. Então, um fato real, muito provável de acontecer, muito possível, por mais bárbaro que pareça, mas essa é a maneira de Rubem Fonseca descrever a realidade da época, uma realidade tão próxima dessa que a gente vive hoje, uma realidade na qual o sujeito está cada vez mais alienado na célula familiar. Hoje não é muito comum mais, no final do dia, ao jantar, por exemplo, os pais e os filhos comporem a mesa e trocar experiências de como foi o dia de cada um, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, quais foram as dificuldades. Essas conversas mais íntimas que aproximam as pessoas não é muito comum mais no século XXI, ainda mais com a chegada da tecnologia. Não é à toa que muitas pessoas têm reclamado que uma das maiores dificuldades da pandemia é a convivência no dia a dia com os familiares. A gente não se conhece mais, a gente não conhece as pessoas com quem a gente dorme e acorda todos os dias. Olha que horror. Mas é uma realidade, né? Então, a opção correta da número 1, letra C de coração. Número 2 diz assim: a respeito do romance Agosto, de Rubem Fonseca, é possível afirmar que ele apresenta um cenário de violência, corrupção e disputa de poder no Brasil, já que a obra de Rubem Fonseca, Agosto, mostra toda a história, toda a trajetória envolvida no governo daquela época, e essa trajetória mostra também os caminhos, o que levou o Getúlio Vargas a cometer o suicídio. Né? Quais foram os caminhos que impulsionaram, que serviram como gatilho para esse ato tão cruel contra a sua própria vida, visto que Getúlio Vargas tinha uma opção, um cargo de poder,
no governo? O que fez com que ele partisse do princípio de que eu não existo mais, não tem mais cabimento, preciso acabar com isso? Leia o livro Agosto que vocês vão saber. Então, a opção correta da número 2 é a letra E. E esse é um exercício retirado da UFJF. Outro da UFJF. Ao final da leitura do romance Agosto, é possível concluir que descubra a faculdade certa para você em 1 minuto. Bom, o que é possível concluir com base no filme, no livro Agosto? Bom, é possível perceber que o Rio de Janeiro ele continua lindo, as belezas naturais do Rio de Janeiro não sofrem nenhuma alteração, enquanto isso, a violência nasce no silêncio, nas ruas menos iluminadas e ninguém tá nem aí para isso. Todo mundo faz vista grossa porque é muito mais importante a novela que tá passando do que o que tá acontecendo no mundo lá fora, ok? Então, a resposta correta da número 3, letra A, de amor. Era o que faltava na época e é o que ainda falta hoje, infelizmente. Número 2. Considerando a construção do texto de Rubem Fonseca na obra Agosto, verifica-se que a linguagem é distinta, assim como a técnica narrativa, conferindo maior verossimilhança aos relatos. Quando a gente fala que a linguagem é distinta, é porque a gente está falando de um tipo de linguagem que é muito diferente daquilo que estava sendo pregado naquela época, né? Então, é por isso que é uma linguagem distinta. E essa narrativa, a técnica, a estrutura que Rubem Fonseca escolheu para montar a sua obra é uma estrutura que aproxima os fatos da realidade. Aproxima tanto que você tem dificuldade em separar em que momento que ele está falando é real ou fictício. As duas coisas, os dois hemisférios, o imaginário com o real, eles se misturam de uma grandeza, de uma forma tão bem amarradas, que você se perde ali. E aí acontece aquilo que a gente chama de verossimilhança. O que é verossimilhança? É uma aproximação com a realidade. Tá bom? Então, a resposta correta da número 4, de novo, letra A, de Amora. 5. Texto para a questão. O presidente Vargas, acompanhado do deputado Dalton Coelho, saiu do Rio às 15 para as 9 da manhã, num avião da FAB, com destino a Belo Horizonte, para inaugurar a usina siderúrgica Mannesmann. Tudo está tranquilo, declarou à imprensa no aeroporto o ministro Tancredo Neves. Após a inauguração da usina, em almoço no Palácio da Liberdade com o governador Juscelino Kubitschek, Vargas declarou que não permitiria que agentes da mentira levassem o país ao caos. Enquanto ele plantava usinas para a emancipação econômica do Brasil, os seus adversários tentavam plantar a desordem nas ruas para escravizar o povo aos seus interesses escusos. Ele não pensava, nunca pensara em renunciar. Era o presidente eleito e pretendia desempenhar o seu mandato até o fim, nem mais um minuto. Um ato falho de quem sempre fora acusado de não querer largar o poder. Vargas deveria ter dito, nas circunstâncias, que pretendia desempenhar seu mandato até o fim, nem menos um minuto. Presidirei as eleições, disse o presidente encerrando seu discurso, assegurando a livre manifestação do direito do voto, oferecendo amplas garantias ao povo para escolher seus representantes. Ao contrário do que propalam, os agitadores e boateiros não consideram o regime ameaçado. Os homens passam, o Brasil continua. Um texto adaptado de Rubem Fonseca, certo? Com base no trecho de Agosto, então esse trecho está na obra de Rubem Fonseca, considere as proposições verdadeiras ou falsas. O narrador, em terceira pessoa, relata fatos da história do Brasil, mas não o faz de modo imparcial. Ao contrário, avalia as declarações de Vargas, o que mostra como a ficção também reflete sobre os processos históricos, assim como a própria história o faz. Falso.
Na verdade, o texto aqui na terceira pessoa deixa bem claro qual é a posição dele em relação ao contexto atual da época, tá bom? Então, ele é totalmente parcial, ele mostra um lado do qual ele está favorável, ok? Próximo, primeiro F. Próximo, o narrador em terceira pessoa mostra-se conhecedor dos fatos históricos ao construir declarações do presidente Vargas para que o leitor acredite na verossimilhança da narrativa ficcional. Verdade, quando Rubem Fonseca pega falas que realmente foram ditas por Getúlio Vargas e coloca essas falas no seu livro, na sua obra, ele mostra que ele tem total conhecimento daquilo que ele está escrevendo. E esse conhecimento é o que traz aquilo que a gente chama de verossimilhança, ou é aquilo que aproxima a obra fictícia da vida real, da época, do que estava acontecendo naquele período. Tá bom? Então, a segunda opção, V de verdadeiro. Próximo. O trecho. Enquanto ele plantava usinas para a emancipação econômica do Brasil, os seus adversários tentavam plantar a desordem nas ruas para escravizar o povo aos seus interesses escusos. Embora seja enunciado pelo narrador, é uma fala do presidente Vargas apresentada através do discurso direto, que é uma estratégia narrativa. Não é direto. Direto seria se Getúlio Vargas tivesse dito: enquanto eu planto usinas para a emancipação. Não, quando disse ele, uma terceira pessoa, tem alguém falando por ele. Não é a própria voz do Getúlio Vargas, é a voz do eu lírico ou do narrador dessa história. Então, essa terceira opção é falsa também. E a letra que corresponde é a C de coração. Ok? Fica FVF. 6. Sobre a obra Agosto, de Rubem Fonseca, fazem-se algumas afirmações. A obra narra os episódios políticos do final da Era Vargas, que culminaram com o suicídio do presidente em agosto de 1954. Verdade. A obra narra a trajetória do presidente Vargas em seu último mandato, de 1951 a 1954. Sob a ótica do comissário Matos e de sua namorada Salete. Não conta todo o mandato dele, conta só um período, tá bom? E é o finalzinho do mandato, até que ele comete o suicídio. Então, a 2 está errada. 3. Com uma narrativa baseada no humor, discute a Era Vargas e traz para a cena ficcional apenas personagens reais desse período histórico. Não, primeiro que não tem humor, né? E segundo, que não tem só personagens reais, tem personagens fictícios envolvidos ali nessa trama. Então, a opção correta, somente a número 1. Então, letra A de Amora. Beleza? 7. A obra de Rubem Fonseca é marcada por um tema que conduz a maioria dos seus textos. Ele inaugurou uma nova corrente na literatura brasileira contemporânea que ficou conhecida em 1975 através do Alfredo Bozzi como brutalista. Em seus contos e romances, utiliza-se personagens que são ao mesmo tempo narradores. Várias das suas histórias, em especial os romances, são apresentadas sob a estrutura de uma narrativa policial com fortes elementos de oralidade. O fato de ter atuado como advogado, aprendido medicina legal, bem como ter sido comissário de polícia dos anos 50 no subúrbio do Rio de Janeiro, teria contribuído para o escritor compor histórias do submundo dentro dessa linguagem direta. Muito provavelmente, devido a isso, vários dos personagens principais em sua obra são ou foram delegados, inspetores, detetives particulares, advogados criminalistas ou ainda escritores. Qual é esse tema? Então, qual é o tema mais comum quando a gente fala de Rubem Fonseca? Violência na cidade. Já que é a violência na cidade, tudo aquilo que ele vive no seu dia a dia. Em todas as funções que ele exerceu, ele teve uma aproximação ou uma vivência muito íntima com a violência que acontecia na cidade do Rio de Janeiro, que a gente sabe que é violenta até hoje. Então, a resposta da 7, letra D, de Damasco. 8.
Leia o texto abaixo para responder o que se pede. Rubem Fonseca é pródigo em deixar as coisas para o leitor completar. Ao escrever, o autor deve supor um interlocutor inteligente, culto, atento. Com uma inesgotável amplitude de experiências e observações, tornou-se capaz de escrever com a mesma verossimilhança sobre halterofilistas e executivos, marginais e financistas, delegados de polícia e assassinos, profissionais, garotas de programas e pobres diabos que vagam sem destino pelas ruas do Rio de Janeiro. Tem, pois, como matéria-prima os dois extremos da nação, os que vivem à margem do sistema e os que constituem o núcleo privilegiado do mesmo. Com base no texto, marque a alternativa que melhor representa a literatura de Rubem Fonseca. Bom, a literatura de Rubem Fonseca é marcada por quê? Ele fala especialmente sobre as questões profundas, sobre violência urbana sem distinção de classe, escolarização ou poder econômico. Como que eu sei essa resposta? A número 7 falou que o tema principal era violência na cidade. Então, a número 8, a resposta mais óbvia é essa. O autor fala sobre questões profundas e violência urbana sem distinção de classe, escolarização ou poder econômico. É exatamente sobre isso, sobre essas temáticas que Rubem Fonseca compôs os seus textos, tá bom? Até porque ele vivia inserido nesse meio, então era mais fácil ele falar disso do que escrever romances tipo Romeu e Julieta. Não combinava com ele, até mesmo com o perfil literário dele e o contexto da época que ele vivia também. Ok? Lembrando que Rubem Fonseca é um escritor modernista. E o que o modernismo pregava? A liberdade de falar sobre aquilo que eu quiser. E se a linha de conhecimento dele era essa linha criminal, da violência, essa vivência, então era isso que ele ia falar nas suas obras e pronto, acabou. Tá bom? Então, letra B na número 8. 9. Considere as afirmações sobre o conto Passeio Noturno de Rubem Fonseca. A cidade é dividida em dois, entre os ricos e os pobres. Podemos supor, com base em elementos do conto, que família do personagem principal é de classe média alta, por conta da descrição dos pertences da família e pelos seus hábitos, né? Também. Claramente uma família classe média alta. 2 opções verdadeiras. A terceira. O fato de nenhum personagem ser nomeado no conto significa que todos são muito importantes? Eles não são nomeados exatamente por eles não terem a importância que eles deveriam ter, né? Eles deveriam ser mais importantes. Não são. Por isso eles não são nomeados, tá bom? Então, as opções corretas, somente 1 e 2. Portanto, letra D de dramaturgia. 10. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem que aparece. Rubem Fonseca é considerado por alguns críticos como um escritor brutalista por focalizar em diferentes textos a violência dos centros urbanos nas ações dos delinquentes, tal como acontece no conto Feliz Ano Novo. Opção correta que preenche essas lacunas, letra C de coração. Bom, esse é o Rubem Fonseca, importantíssimo representante da nossa literatura. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, vocês sabem como e onde me encontrar, tá bom? No mais é isso. Beijos de luz, boa correção. Tchau, tchau.